Candidato, ontem nessa entrevista que o senhor deu na sabatina do antagonista, o senhor disse que vai usar a emenda parlamentar a nosso favor, tá? Estou colocando entre aspas. E aí o senhor disse que vai cortar a despesa obrigatória. Despesa obrigatória, por exemplo, saúde e educação. Queria entender do senhor como é que vai ser isso? Vai cortar a despesa obrigatória para aplicar a emenda? Não. Explica, por favor. Não, Sadia, eu não falei nada disso. Não, eu quero que o senhor explique. O senhor falou, É que eu não vou falei usar a emenda parlamentar a nosso favor. Não é o discurso mais antissistema. Não, eu não... O senhor até faz esse, não, fala Sadia, isso dentro desse contexto. É que eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei onde você viu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Tá bom. Despesa obrigatória como saúde e educação. Não, porque eu acho que é importante dizer isso, né? Essa despesa não voltará. O gatilho da Mas despesa desvinculação... obrigatória Então, te explicar primeiro saúde e educação. O gatilho de desvinculação são os aumentos automáticos baseados no aumento de receita. Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. E se você quiser investir mais em educação, é um investimento, porque isso é um piso, não um teto. Mas qual a despesa obrigatória, então? É isso que eu queria entender. Vou dar um exemplo. Hoje você tem inúmeras renúncias fiscais que passam em projeto de lei. Você vai poder cortar renúncias fiscais que estão hoje prendendo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que eu vou cortar para gerar aumento de espaço fiscal discricionário. A gente tem muita despesa obrigatória nesse sentido. Onde mais a gente vai andar? Cortes, por exemplo, de super salário judiciário, que vão ter um impacto em cascata também para os estados. Nós temos um problema do orçamento judiciário, ele afeta também os estados. Esse aumento, e não só corte isso aí, o corte das desindexações, o que eu estou jogando que é a cenourinha da governabilidade, que é chegar para o Congresso Nacional e falar, olha, o quanto vocês aumentarem de espaço discricionário para aumento de investimento, o percentual da emenda é estabelecido ali. Logo, quanto mais vocês cortarem, mais vocês terão as emendas. Exato. E a diferença é que aí a emenda será disciplinada. Hoje a emenda apenas você aumenta a receita, aumenta a emenda e eles gastam como querem. E hoje eles recebem um rebote de 30%, 40%, 50%. Mas como é que... Desculpe, pode continuar. Não. Então, hoje a emenda, ela virou um caos. Hoje ela aumenta como quer e hoje ele gasta como ele quer. Nós vamos ter que disciplinar o funcionamento das emendas. Até o Flávio Dino, venho citando, até pessoas que têm linhas... O senhor falou isso ontem também, eu vi. Linhas políticas diferentes da minha concordam com isso. A forma como a emenda é conduzida não está sendo funcional e bom para o Brasil. A gente está financiando a captura do Estado, como vem acontecendo pelo Centrão, através do uso das emendas. O funcionamento da regra de compra de voto, que mitiga a existência de democracia no Brasil, se dá através das emendas. As emendas parlamentares hoje se tornaram parte central desse... É o óleo que move a engrenagem do Centrão. A emenda, o que eu estou colocando, ela tem que ser utilizada como um instrumento bom de governabilidade e ela se encaixa naquilo que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. A emenda, eu não vou conseguir fazer ela desaparecer. Pelo menos no primeiro mandato meu. Não tenho essa pretensão. Não tenho esse tamanho. O problema brasileiro é gigantesco. Como eu disse para vocês, o Brasil vai eleger pelo menos 300 parlamentares, no mínimo complicados, para colocar um português mais tranquilo. O que eu vou precisar fazer é a emenda, ela se adequar à lei de responsabilidade gerencial e ela se adequar a políticas públicas dentro daquelas metas que eu havia comentado, que vai desde segurança, educação, obras de saneamento, combate ao crime contra a mulher, por isso que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. Essas políticas, as emendas, elas vão ser disciplinadas para atender estes temas junto aos municípios. O prefeito que entrega os bons indicadores se qualifica para receber mais emendas. O prefeito que não se qualifica, ele recebe menos emenda. Esse é o critério. E aí a emenda aumenta ou diminui de acordo com o espaço discricionário. E aí você consegue ter um regime fiscal mais funcional e gerar governabilidade. Por isso que eu acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas. Deixa eu falar um pouco do vice do senhor, Haroldo Medina. Claro. Eu já vi o senhor falando várias vezes, o senhor reconhece, admite que houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, eu já ouvi o senhor falando isso algumas vezes, mas o Haroldo Medina, o senhor também sabe, visitou acampamentos em frente aos quartéis, apoiou ali os golpistas. Qual é o recado que o senhor dá, tendo um vice desse, na chapa do senhor, na defesa da democracia? É o melhor recado possível, porque ele se arrependeu. É um homem que se arrependeu, que o 8 de janeiro, inclusive, ele... Ele acha que foi um golpe de Estado hoje? Ele condenou, ele acha que é um golpe de Estado. Ele se arrependeu de ter ido nos quartéis? Ele foi no quartel antes de ter sido o atentado, o dia 8. Ele foi antes. Ele era um bolsonarista. Ele foi uma pessoa que era bolsonarista, entendeu que estava errado, fez seu meia-culpa, e o que eu acho que é belo nessa história toda é abrir a porta para uma geração... Mas quando que ele entendeu? O senhor pode detalhar pra gente? O 8 de janeiro ele já condenou, tem vídeo dele condenando o 8 de janeiro. Agora, a virada dele, que foi a transformação de um homem que acreditava, em grande parte, na ideia de que o Bolsonaro foi vítima de uma armação do TSE,
para alguém que falou, olha, o caminho não é esse, é uma porta aberta para outras pessoas da geração dele, especialmente pessoas 60 a mais, que acreditavam naqueles sites de notícias esquisitas, canais de YouTube que defendiam que a urna tinha sido fraudada. Ele é a porta de saída para essas pessoas. E eu acho importante, porque tem pessoas que foram levadas a crer, que eu volto a colocar aqui, que a urna não funcionou durante as eleições, que você teve interferência chinesa, todas aquelas... Teorias da conspiração. E o Haroldo, ele foi uma pessoa que fez a transição de alguém que estava nesse torpor para alguém que viu, eu estava errado. E esse reconhecimento, ele arrasta. É importante, porque essas pessoas existem na nossa democracia. Uma pessoa que votou, que acreditou nisso, não é um criminoso. Então, sim, é importante que ele exista, é importante que ele esteja na minha chapa. Inclusive porque existe a gente citou o elemento feminino, agora o principal elemento e o principal desafio meu para crescimento é o elemento geracional. As pessoas, eu tenho que chegar nas gerações mais velhas. E a porta de saída deles é justamente um elemento como o Haroldo. Candidato, a gente vai dar uma olhada em mais um vídeo e em seguida a gente segue a nossa conversa. Estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor a mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, eu vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação no STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Mas Dino. a pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses, uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Ele Constituição, não é guardião, ele está é o rompendo senhor a que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, Não sou o senhor, é a própria Constituição. Então vou te dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Que é o exemplo que eu dei ali. Ou é um ministro que vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo num país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora, dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadia. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então, Vamos na Constituição. Vamos repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa. A GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Candidato, não vou cumprir. É que um democrata, mesmo discordando da decisão da justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da justiça é papel de um democrata ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato... Estou confusa aqui. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016 por parte do STF, decisão monocrática contra o Renan Calheiros, que à época que ele seria afastado. O Renan Calheiros não cumpriu a decisão e o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é,
quando você está invadindo as prerrogativas essenciais de um determinado poder, aquele poder pode sim surgir, não de maneira golpista, mas não acatando uma decisão que em si é ilegal. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco, enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer sabatina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá. Eu serei um presidente, não um boneco. E assim, minhas qualificações democráticas estão aí desde sempre. Quando eu organizei as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, surgiu a turma lá da intervenção militar. Eu entrei na justiça e proibi eles de comparecerem às minhas manifestações. Nunca quis andar com essa turma. Tenho asco da turma que é da golpe de Estado. E acho que as violações contra a democracia acontecem não só do Bolsonaro. Acontece com o Lula comprando voto no Congresso com mensalão, acontece no Petrolão, acontece de muitas maneiras. Quando um político do Centrão compra voto na base. A democracia brasileira, hoje, ela é meramente nominal em muitos termos. Ela precisa ser respeitada e o exemplo tem que se dar da parte de todos os poderes, inclusive do presidente da República. E esse é um recado para todo mundo. Eu vou respeitar a tudo, mas eu vou exigir respeito. Eu não vou lá ser um boneco. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.